louvor, adoração e a palavra de Deus você escuta aqui. Rádio Vale da Bênção, de Caruaru, Pernambuco, para o mundo. Em cada louvor, um abraço de amor. Bom dia a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus para todos. Está aberta a sessão. Convido a todos para estar de pé. Sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Ainda de pé, em consideração a palavra de Deus, que é a nossa bússola, João capítulo 15, versículo 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vós e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aproveitando ainda de pé, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui no Congresso Nacional, junto aos teus filhos e filhas. Te louvamos pela presença de todos, nessa sessão solene em comemoração aos 170 anos da Igreja Congregacional, a União, a Aliança. Nós te agradecemos por tudo. Esta sessão foi requerida por minha pessoa, deputado federal, pastor Eurico. Convidamos para compor a mesa, nesse momento, o ilustre deputado federal, que também representa, honrosamente também convidamos o nosso ilustre companheiro, deputado estadual pelo estado de Pernambuco, o deputado Joel da ARPA. Honrosamente também convidamos o ilustríssimo senhor pastor Rovanildo Vieira Soares, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Convidamos o ilustre reverendo pastor José Carlos Lobo Santiago Júnior, vice-presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais. O ilustre pastor Ismael Ornilo da Silva Júnior, presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. O ilustre pastor Walter Vanilson Custódio Brito, vice-presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Em posição de respeito, convidamos a todos para de pé estarmos cantando o hino nacional.
som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, Deus risonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça com a arma forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pode sentar. Nesse momento, convidamos a todos para assistirmos um vídeo institucional da Aliança e da União das Igrejas Congregacionais. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A graça é um dom, um presente, um favor imerecido. Deus derrama a sua graça sobre pessoas, e quando Ele faz isso, situações são mudadas, e o rumo da história é alterado. E falando nos congregacionais do Brasil, realmente é uma história cheia da graça de Deus. Primeiro na vida de um homem chamado Robert Reid Calley. Ele nasceu na Escócia, em 8 de setembro de 1809, filho de família protestante. Mas perdeu seu pai com 10 meses de vida e sua mãe com 6 anos de idade. Durante a adolescência e juventude, ele se tornou um ateu. Mas a graça fez com que ele desenvolvesse intelectualmente e foi um aluno brilhante. Aos 16 anos de idade, naquela hora, o seu ateísmo foi abalado. 3 anos depois, ele casa-se com Margaret e torna-se doutor em medicina aos 29 anos de idade. No mesmo ano, a graça o leva para a Ilha da Madeira, para tratamento de saúde de sua esposa. E é na Ilha da Madeira que a graça o fez aprender o português. E também é lá que ele foi ordenado ministro do Evangelho em 1839. Na Ilha da Madeira, ele fundou escolas bíblicas e nas consultas médicas orava pelos atendimentos e colocava textos bíblicos nas receitas. Esta mesma graça, na vida do doutor, fez com que se desencadeasse uma perseguição contra ele em 1841, iniciada por empregadores e médicos e que despertou a atenção da Igreja Católica. O resultado foi a sua prisão em 1843. 3 anos depois, ele teve sua casa depredada e queimada, e a sua fuga para abrigar-se na casa do cônsul inglês, disfarçado de velhinha doente, marcou a expulsão de vários cristãos da ilha, inclusive a dele. De lá foi para Londres, Irlanda, Malta e finalmente para Beirute, com as enfermidades de sua esposa. E lá mesmo, ela veio a falecer. Após um tempo, ele conhece Sarah Poulton, moça congregacional que falava fluentemente vários idiomas, além de ser musicista, poeta e pintora. Em Beirute mesmo, eles vieram a se casar. Em 1853, a graça o levou para os Estados Unidos, onde ele presta apoio a vários irmãos madeirenses que refugiaram-se ali pela perseguição. E durante os anos de 53 e 54, ele tem acesso ao livro Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil, quando então toma conhecimento do país. Esta mesma graça faz com que eles cheguem ao Brasil no ano de 1855, quando desembarcaram no Rio de Janeiro, no dia 10 de maio. E em 19 de agosto de 1855, o casal de missionários organizou uma classe de catequese, chamada na tradição protestante de Escola Dominical, onde 5 crianças foram ensinadas sobre a história do profeta Jonas. Esta aula é considerada como um marco, pois lançou as bases da missão protestante evangelizadora definitiva em língua portuguesa, que deram origem à Igreja Evangélica Fluminense, considerada a primeira igreja evangélica permanente do país. O Evangelho da Graça estava sendo fincado no Brasil. Esta mesma graça fez o Dr. Calley lutar contra as injustiças sociais. Ele ajudou o país na época em que a situação sanitária do Brasil assolava principalmente os mais pobres. Criou uma classe de estudos para os negros, na época da escravidão.
Com a sua influência junto ao imperador Dom Pedro II, viabilizou o registro de nascimentos, óbitos e casamentos para pessoas de qualquer religião, os quais não eram regulamentados. Também conseguiu a autorização para celebrações de casamento por pastores, bem como a autorização para sepultamentos de evangélicos nos cemitérios públicos. A graça também os fez produzir materiais importantes para o protestantismo brasileiro em português. Além dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, a música sacra foi fortemente marcada pelo uso dos salmos e hinos, inário com canções devocionais e que passou a ser utilizado por outras tradições protestantes durante quase todo o século XX, sendo este um legado de Sarah Poulton Calley, principal tradutora, autora e editora dos hinos da coletânea. É a graça na perseguição, na evangelização, em sua família, na luta contra a injustiça. É a graça no crescimento do evangelho. É a graça que não parou e ainda é derramada até hoje. Nós fizemos aqui uma combinação de intercalação. Nós vamos estar passando a palavra ao deputado Joel da Harpa e, em seguida, ao nobre reverendo pastor Ismael. Não. Oi. Ok. Senhor presidente, deputado Pastor Eurico, presidente dessa sessão solene, deputado Marcelo Crivella, quero saudar também os líderes e representantes da Igreja Congregacional aqui presentes na mesa, o senhor Rovanildo Vieira Soares, presidente da União das Igrejas Congregacionais, saudar José Carlos Lobo Santiago Júnior, vice-presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, o pastor Ismael Onilo da Silva Júnior, presidente da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, e o senhor Walter Vandilson Custódio Brito, vice-presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Me deixem saudar também a minha esposa, Kelly, que está aqui me acompanhando, em nome dela, saudar a todas as mulheres aqui presentes, em especial as mulheres congregacionais do nosso Brasil. Presidente, eu me sinto muito honrado, muito feliz em vir lá do meu Pernambuco para comemorar, pastor Nicásio, junto com os irmãos congregacionais de todo o Brasil, uma data tão simbólica, uma data tão importante, não só para a igreja congregacional, mas dizer que esta data ela é importante para todos os evangélicos do Brasil. E mais do que isso, é uma data extremamente importante para o povo brasileiro. E é por isso a importância dessa sessão solene. É por isso da importância da gente insistir tanto para que os pastores pudessem vir dos seus estados. A gente sabe da dificuldade de agenda, de programação, né, de ter que deixar o seu estado para vir para a capital brasileira. Mas a importância de estarmos aqui para falarmos para todo o Brasil a importância do segmento evangélico, da representatividade evangélica do nosso país e a importância dessa igreja como pioneira no Brasil. Sabemos que a igreja evangélica, ao longo dos anos, vem construindo a sua história na nação brasileira, mostrando a importância não apenas evangelística, principalmente evangelística, com os trabalhos evangelísticos, com a distribuição de Bíblias, né, com a restauração de vidas, mas sobretudo também com o trabalho social. Em cada comunidade do nosso país, em cada recanto, seja nos bolsões de pobreza, ali tem uma igreja evangélica, ali tem uma igreja congregacional, ali tem uma igreja em atividade, restaurando vidas, mas também fazendo trabalho social, também ajudando as pessoas. A igreja vai muitas das vezes no lugar onde o Estado não vai. A igreja faz um trabalho muitas das vezes que o Estado gostaria de fazer, mas não dá conta de fazer. E nós vemos a igreja nos presídios, a igreja nos asilos, a igreja com trabalho com crianças, a igreja com trabalho com recuperação de drogados e tantos trabalhos que as igrejas fazem. E tudo isso
simbolicamente, nós comemoramos hoje aqui nesse congresso. Nós comemoramos hoje aqui nessa casa, porque o missionário Cali com a sua esposa, quando chegou, talvez ele nunca imaginasse que chegaríamos aqui, que estivéssemos aqui falando para a nação brasileira que os evangélicos chegaram no Brasil. E eu vou dizer, chegaram chegando. E olha onde nós estamos aqui. Não adiantou tanta perseguição, não adiantou, tanta falácia sobre a igreja evangélica, porque com luta, com fé, com autoridade e, acima de tudo, com humildade. Porque esse é o maior exemplo que Jesus nos ensinou. É o exemplo de humildade, de estarmos aqui no Congresso, mas estarmos também lá perto do povo, seja nas comunidades ribeirinhas, seja no Nordeste brasileiro, seja no extremo sul, seja no extremo norte, a igreja congregacional e as igrejas evangélicas nesse Brasil têm cumprido o seu papel e têm ajudado também a nação brasileira a desenvolver e a tornar uma nação mais próspera, mas acima de tudo, uma nação que reconheça Deus, como diz a Bíblia Sagrada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que a nação brasileira compreenda a importância desse segmento, a importância da igreja congregacional. E eu encerro minhas palavras parabenizando a cada um de vocês, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, pelas redes sociais, do meu estado e de todo o Brasil. Parabéns à igreja congregacional no Brasil e a todos os evangélicos. Jesus disse a Pedro, e esta palavra e esta promessa está de pé até os dias de hoje. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos aqui. Deus abençoe. Muito obrigado, nobre deputado Joel da Harpa. Nesse momento, passamos a palavra ao reverendo pastor Ismael Ornilo, presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A banda já chegou. Outro evento. A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos. Quero aqui saudar o deputado pastor Eurico, que foi requerente desse projeto. Muito obrigado por dar a oportunidade dos congregacionais serem vistos e reconhecidos pela nossa pátria. Quero também aqui saudar o deputado Marcelo Crivella, que compõe a mesa, o deputado estadual, querido amigo Joel da Harpa, quase Joel dos Salmos e Hinos. Minha gratidão ao senhor também pela vida do pastor Rovanildo Vieira Soares, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, ao senhor vice-presidente José Carlos Lobo Santiago Júnior, também meu querido irmão, companheiro de luta, o pastor Walter Vandilson Custódio de Brito. A todos os meus queridos irmãos aqui presentes, tanto da União das Igrejas Congregacionais, como também da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, a todas as mulheres, e aqui representada por minha esposa. Não tem como ela não ser a maior congregacional daqui, porque ela nasceu no dia 19 de agosto, hoje é o aniversário dela. Eu tinha que ser congregacional mesmo, e agradeço porque ela está aqui comigo, nesse momento tão importante. Meus irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo de número 78, as histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Nós ouvimos um breve relato, e eu peço a paciência também ao senhor presidente, pastor Eurico, para me dar um tempinho, a mais, devido à importância desse momento para nós. Ele já falou sobre aquilo que nós somos, de onde viemos e os feitos que nós realizamos. Eu quero dar continuidade a isso falando um pouco daquilo que nós herdamos. Nós
Inclusive, temos referências de grandes teólogos. Nós não estamos sozinhos, nós não nascemos ontem. Aqueles que chamam-se apenas de puritanos, eles não são só puritanos, eles são puritanos, sim, mas também congregacionais. Dentre esses, podemos citar o John Owen, Thomas Goodwin, Jonathan Edwards, David Brainerd, John Eliot, John Cotton, Thomas Brooks, William Ames, Martin Lloyd Jones, e por que não citar também um batista? Sim, ele batista, no entanto, vem de uma raiz congregacional. O Charles Spurgeon teve como avô um congregacional. O John Spurgeon, assim como James Spurgeon, forjaram o caráter e a teologia do Charles Spurgeon. Ele se tornou batista, mas as suas bases teológicas eram congregacionais. Os congregacionais no Brasil, eles aportam aqui através do Dr. Robert Reid Calley e a Sarah Calley no ano de 1855. No dia 10 de maio de 1855, eles aportam no Rio de Janeiro. E é no dia 19 de agosto, na cidade de Petrópolis, que eles fundam a primeira escola bíblica dominical em língua portuguesa. E também, com isso, fundam, nessa mesma data, o início dos trabalhos missionários congregacionais em nosso país. Nós temos um grande legado, irmãos. Fomos os primeiros, inclusive, a chegar no Nordeste, no nosso querido Nordeste, na cidade do Recife. E em muitas outras cidades do Nordeste, no Vale do São Francisco, houveram trabalhos missionários congregacionais de grande importância. Senhor presidente, queridos irmãos aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, em 1860, o Calley elaborou uma declaração para regular o casamento das pessoas que não eram da Igreja Católica Romana. Essa declaração foi usada até a aprovação da lei de número 1140. De 11 de setembro de 1861, quando o governo imperial autorizou o reconhecimento dos casamentos de pessoas que não professavam a fé católica romana. Em 17 de abril de 1863, pelos esforços de Calley e Pedro Nolasco, foi aprovado o decreto 3069, que dava direito aos ministros de religiões toleradas a efetuarem casamentos. Isso, assim, aconteceu com registros de óbito de pessoas de qualquer religião no Brasil. E também foram garantidos em 1874 o direito aos sepultamentos em cemitérios públicos dos que não fossem da Igreja Católica Romana, que antes isto era proibido. Os congregacionais, portanto, foram os primeiros a defender a pluralidade religiosa no Brasil, com reconhecimento do governo imperial. Nós não nascemos ontem, queridos. Nós não nascemos ontem. Somos o grupo de cristãos de tradição protestante mais antigo do país e um dos mais antigos do mundo. Somos comprometidos com a Bíblia Sagrada e a fé cristã histórica. Quero louvar a Deus pela também formação da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, no dia 10 de agosto de 67, que nada mais é do que uma continuidade daquilo que nos ensinaram os nossos antepassados. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo em nome de todas as igrejas filiadas à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pelo privilégio de termos o reconhecimento histórico do Estado brasileiro e fazemos rogos para que todas as autoridades investidas de poderes, delegados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sejam abençoadas com sabedoria, amor, paz e alegria no exercício dos seus mandatos. Louvo a Deus pela união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, a quem amamos, trabalhamos juntos
e somos responsáveis pela continuidade da evangelização em nosso país. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós queremos convidar o nobre reverendo pastor Nicásio. Pastor Nicásio, por favor, poderá se dirigir ao nosso parlatório para trazer a sua palavra. Ele que, dentre os demais aqui, foi escolhido do plenário para estar também trazendo a sua palavra nesse momento. Ele terá também até 5 minutos para ter a sua fala. E logo após nós vamos pagar um débito aqui, não vou dizer qual é. Daqui a pouquinho eu falo do débito. Cumprimento a todos e a todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E nesta oportunidade, gostaria de saudar o pastor Eurico, presidente desta solenidade e autor dessa propositura. Deputado Marcelo Crivella, deputado Joel da Harpa, representando o Estado de Pernambuco, o senhor Rovanildo Vieira Soares, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pastor José Carlos Lobo Santiago, vice-presidente da União Congregacional, reverendo Ismael Ornilo da Silva Júnior, presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pastor Walter Vandilson, vice-presidente da Aliança Congregacional, meus senhores, minhas senhoras, eu me sinto lisonjeado em poder ocupar alguns minutos deste momento tão especial, inusitado, ímpar, um momento que vai entrar para a história da nossa nação, porque este é um momento histórico que também vai ficar nos anais da história. Quero dizer da minha alegria de poder participar deste momento em que a União Congregacional, juntamente com a Aliança Congregacional, celebramos os 170 anos do congregacionalismo no Brasil. E eu estou emocionado, e não poderia ser diferente, pelo fato de já estar pastoreando há 39 anos a primeira igreja congregacional Vale da Bênção, na cidade de Caruaru, Pernambuco, fruto da Aliança Congregacional, que hoje, exatamente hoje, 19 de agosto de 2025, nós estamos comemorando 58 anos de existência. A aliança surgiu no dia 10 de agosto de 67 e 9 dias depois nós éramos reconhecidos como o primeiro fruto da Aliança Congregacional. 58 anos. Por isso que meu coração está vibrando, porque isso também é história e é algo que não poderá jamais ser esquecido. Quero dizer a todos os presentes de que há um santo orgulho dentro do meu coração, se é que a gente pode chamar orgulho de santo, mas uma honra ser partícipe no quadro de ministros congregacionais, considerando que nós somos uma denominação séria, histórica, séria, e nunca nos desviamos das Escrituras Sagradas, uma denominação que tem empregado todo o conselho de Deus e que não tem se deixado abater por tudo aquilo que vem como adversidade, querendo silenciar a nossa voz. E esta casa está de parabéns nesta manhã,
porque se aqui já foi palco de tantos conflitos e de tantas afrontas, hoje está transformado num santuário de Deus, porque Deus está presente neste lugar. Ele é o centro deste encontro, Ele é o centro desta celebração, e a Ele, portanto, a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Quero agradecer de coração esta oportunidade que me foi facultada. Não esperava poder estar vivendo esse momento, mas aprove a Deus que aqui estivesse. E quero deixar aqui o meu apreço a todos os pastores que compõem a União e a Aliança Congregacional, porque somos um só povo, lutando pela mesma causa, buscando os mesmos objetivos, não nos afastando daquele legado que foi fincado aqui pelo Dr. Cali e Dona Sara Cali. Legados deixados por ele, de que nunca jamais. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o Brasil. Amém. Pastor Nicásio, um grande referencial em nosso estado de Pernambuco, com os demais outros também, mas é um dos pastores mais antigos. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e por tudo que o Senhor tem realizado em prol do Rei. Seria uma grande falta de consideração, deputado Joel, deputado Bispo Crivella, se a gente encerrasse essa sessão sem termos aqui a voz de uma mulher. Todas estão olhando para cá e dizendo, e as mulheres? Mas a congregacional não esquece as mulheres. E eu quero parabenizar e pedir uma salva de palmas para todas as nossas mulheres congregacionais. Que Deus abençoe. Mas como diz os evangelhos mais antigos, para não ficar só em minhas palavras, queremos aqui convidar a nobre irmã Janaína, por favor, para estar na sua fala representando as mulheres da União, as mulheres da Aliança Congregacional no Brasil. Bom dia a todos. Um minutinho, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Sim. A senhora está mais nova hoje, né? Mais um ano de vida. Então vamos dar uma salva de palmas para parabenizar essa serva de Deus. Mais um ano, feliz aniversário. Obrigada a todos, um bom dia. Cumprimento a mesa e a todos presentes e quero dizer que para mim é um motivo de gratidão poder louvar a Deus num momento como esse e poder representar aqui tantas mulheres e principalmente Sara, que também ajudou seu esposo a propagar o Evangelho e que nós possamos ser esse braço forte de todos os homens e de todas as mulheres que possamos continuar propagando o Evangelho e assim como o Salmo 78:1 diz, que o que ouvimos e aprendemos não esconderemos à futura geração e que nós possamos pregar o Evangelho de Deus e que a palavra de Deus possa ser enriquecida em cada coração e que as futuras gerações possam estar em momentos como esse, louvando a Deus por cada um que pregou o Evangelho. Agradeço a todos e um bom dia a todos. Amém, graças a Deus. Esta casa. Então nós agradecemos a todos os que aqui estiveram, representantes nessa mesa, ao nobre reverendo pastor Ravanildo, ao pastor José Carlos, ao pastor Ismael, pastor Walter e também os demais outros pastores que aqui se fizeram presentes. Nós só temos a agradecer por tudo, que Deus os abençoe mais e mais, e eu vou só aqui quebrar um protocolo, convidando um pastor para fazermos a oração antes de darmos a palavra de encerramento. Eu gostaria que convidar honrosamente, me permita eu tomar essa ousadia, já que ele trabalhou tanto, ele se esforçou tanto, era 24 horas, não vou dizer que ele me perturbou, mas eu perturbando ele, cobrando, pastor Daílson, as informações que, claro, a casa aqui nos exige, e ele não tinha hora, dia, era sempre, como as uniões deixaram ele encarregado, então o pastor Daílson, eu queria convidá-lo para naquele microfone, convidar a todos para estar de pé nessa palavra de encerramento, estar orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, porque aqui não tem nem uma lei que proíba de orar, então a gente vai orar, agradecendo a Deus. Pastor
Odailson, nós registramos aqui nossa gratidão pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela forma como o senhor, como servo, tem se portado em prol das causas da Igreja Congregacional. Amém, pastor Eurico, grato por esse momento e de viver também essa história com todos que estão aqui. Vamos orar, irmãos? Nós queremos te agradecer, Senhor, neste dia, louvar o teu nome de forma tão especial, porque o Senhor nos faz viver esse momento de história, sabendo que a boa mão do Senhor tem nos conduzido até aqui. São 170 anos que o Senhor tem plantado nesta nação o Evangelho, por meio deste povo e por meio de tantas igrejas, de tantas tradições que têm levado o Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos dê garra, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê perseverança, para que continuemos, Senhor, com este desejo ardente e missionário de falar do Teu nome, da Tua glória e da salvação em Cristo Jesus, o Teu Filho, para esta nação, para todo este povo. Obrigado, ó Deus amado, por estes momentos especiais, pelo deputado Eurico, deputado Joel, deputado Crivella e tantos outros da casa, pelas presidências das denominações que aqui estão representadas, pastor Rovanildo e pastor Ismael, junto com todos os pastores que fazem parte destas duas igrejas e que se unem hoje num ato de afetividade, de generosidade, de graça para celebrar os 170 anos. Obrigado pela presença do Teu Espírito que tem nos conduzido no poder do Senhor para a pregação do Evangelho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a sessão. Louvor, adoração e a palavra de Deus você escuta aqui. Rádio Vale da Bênção, de Caruaru, Pernambuco, para o mundo. Em cada louvor, um abraço de amor.